pegar aqui nossa fonte. Esse cara aqui é um protoboard, né? Ou protoboard. Esse protoboard, ele funciona da seguinte forma: aonde eu tenho essas linhas são curto-circuitadas. É como se eu tivesse uma chapa metálica. Então todos eles estão em contato. E quando eu venho descendo para cá já não estão mais. Então só está em contato as linhas, as colunas não. Então com isso eu posso pegar aqui na nosso conector, vou jogar o positivo aqui, jogar o negativo aqui desse outro lado, ligar a nossa bateria. Bom, ligada a bateria, agora é o seguinte. Então vamos lá. Então o nosso diodo, vou colocar ele polarizado diretamente, é o circuito mais simples aí. Então ele está saindo aqui do nosso positivo, está recebendo o positivo da fonte, entrando no anodo dele. Então, o positivo da fonte entrando no anodo. E o catodo dele vai estar ligando então o nosso LED. Então, o catodo dele está aqui ligando o nosso LED. E eu tenho que colocar resistência para causar essa queda de tensão e não danificar, ou seja, não queimar o nosso componente. Então, tá aí, ó. Como ele está polarizado diretamente, o nosso circuito, né, ou seja, o nosso LED vai acender. Dá um zoom aqui. O LED acendeu. Se eu polarizar então o nosso diodo reversamente, ó, vou tirar ele daqui. Ó, tá polarizado diretamente. E agora eu vou inverter ele, vou deixar ele polarizado reversamente. O catodo agora vai estar recebendo o positivo da fonte e o anodo dele é que vai estar ligando a nossa carga. E olha lá, o nosso LED então não vai acender, ok? Montando isso aqui, comprova então este circuito que mostra a questão da polarização direta, né, e como que a corrente está fluindo. Fazendo algumas medidas básicas aí, só para o vídeo não ficar muito extenso. Vamos pegar aqui a questão de tensão. O multímetro nesse momento está em tensão elétrica. E vamos lá. A nossa fonte, ela é uma fonte de Nossa fonte é uma fonte de 9.7 volts. Se eu desconectar aqui só para a gente fazer a medição. Então a fonte é uma fonte de 9.7 volts. Voltando o diodo aqui para a posição normal dele. Conectar aqui novamente. Bom, o diodo está apresentando uma queda de tensão mais pra cá. O diodo está apresentando uma queda de tensão de 0,65 volts. Então, nosso VD, que é igual ao nosso V gama, é de 0,65 volts. Tá vendo? O diodo ideal é de 0,7 e o diodo real, ou seja, que está no nosso circuito, está apresentando aí 0,65 volts. O LED, a nossa carga dele é de 1,98 volts. Então, seria 2 volts, né? Mas aí está apresentando aí no ideal. Então, a tensão do LED é de 1,98
98 volts. volts. Se a gente quiser calcular então a corrente do circuito, eu vou mudar aqui para a escala de amperímetro, né? Ou seja, a escala de corrente, e eu tenho que fazer o que? A abertura do meu circuito para poder fazer essa medição. Lembrando que tensão, a gente faz a medição utilizando o multímetro na escala de tensão e com as pontas paralelas ao ponto que eu quero medir. No caso do amperímetro, vou mudar aqui, ó. Vou colocar uma corrente baixa de início, vou colocar 20 mA. Vou mudar aqui meu esquema de medição. E agora eu tenho que interromper esse circuito para que possamos fazer a medição. Então vou abrir o LED aqui, por exemplo, trocar ele aqui de escala. Então pronto. Então agora eu posso fazer essa medição. Então a corrente do nosso circuito é de 6,64 milivolts. 6,64 milivolts. Então a corrente total deu 6,64 miliampere. Perdão, pessoal, miliampere. 6,64 miliampere, tá bom? Então esses são os dados aí do nosso circuito. Se caso eu colocar outro LED, vou pegar esse LED vermelho, tirar ele, vou colocar agora aqui um LED amarelo. E vou medir a corrente dele também, só para a gente ver aí, né, se houve alguma mudança aí. Então o LED amarelo, 6,73 miliampere. A tensão sobre ele é de 1,88 volts. Interessante, né? E agora aqui o nosso diodo continua de 0,65. A nossa fonte está agora com 9,28 volts, né? Caiu um pouquinho devido à nossa carga. Bom, então essa aí foi para mostrar a questão da polarização e dos valores reais referente aos nossos valores ideais do circuito, ok?